Olá, meus queridos e minhas queridas, sejam bem-vindos aqui no meu canal. Hoje nós vamos falar desse filme, O Chamado. Gente, sério mesmo que vocês ficaram com medo de uma garotinha que foi abandonada pela mãe dentro de um poço e sofreu por 7 dias e depois ficou com raiva e veio descontar na humanidade a sua fúria? Ai, gente, uma criança precisa de cuidados, precisa de amor. Não tenham medo de uma criança. Entenda, a indústria do cinema, eles querem vender. Então eles deturpam uma situação de uma forma tão grotesca que vocês acabam sendo manipulados pela indústria do cinema. Não permitam ser manipulados por ninguém. Eles colocam crianças praticando o mal para poder confundir a nossa cabeça. Por quê? Crianças, a gente tem aquela ideia de serem puras, de terem amor. A partir do momento que elas começam a praticar o mal, isso confunde e traz medo. Mas isso é tão apenas manipulação. Não tenham medo de filme de terror. De preferência, não assistam filme de terror com espírito, porque eles deturpam muito o que a espiritualidade entende como correto. Eles colocam como se o espírito da menina fosse muito mal e ele fosse um obsessor e conseguisse evocar a morte e levar a morte em 7 dias para uma pessoa. Isso não acontece, tá? A morte, ela pode praticamente acontecer de 3 formas. Primeiro, quando ela é provocada pela própria pessoa, por exemplo, quando um fumante de cigarro ele prejudica o seu corpo, que o espiritismo entende como suicídio indireto. Quando a pessoa ela é exposta a algum tipo de doença, ela adquire e isso vai deteriorando o corpo. É uma forma de morte. A segunda forma de morrer é quando a pessoa ela está com a saúde e ela é assassinada. Ou seja, como eu bato aqui sempre no canal, qualquer pessoa pode matar qualquer pessoa. Então tenho medo dos vivos, de um assalto. Não coloque a sua vida em risco de forma nenhuma. Não usando drogas e nem convivendo com pessoas que bebem muito e dirigem ou usam drogas, porque existem pessoas que prejudicam a própria vida e quem está do lado. Não seja essa pessoa que está do lado. A terceira forma seria um acidente. Você próprio está dirigindo e acontece um acidente. Se você não usa drogas, então isso poderia ser considerado como uma fatalidade. Se você usa e coloca a sua vida em risco, isso é considerado como suicídio indireto. Portanto, meus queridos, não tenham medo de espíritos obsessores que vão matar alguém. Isso o espiritismo não entende. O obsessor, que é um espírito mau, vamos colocar assim, ele pode perturbar a tua vida para que você prejudique a si mesmo. Aí vem o trabalho todo do espiritismo, inclusive convido você a frequentar qualquer centro espírita aí na sua cidade ou mais perto da sua casa e conheça a doutrina muito bonita para quem acredita na espiritualidade, na vida após a morte. Ela é muito bonita e também trabalha com Jesus, tá? Estuda todas as parábolas de Jesus e muitas coisas referentes ao cristianismo, então recomendo o espiritismo. Existem outras religiões que também trabalham com reencarnação, existe o budismo, entre outras, só que não é Jesus. Então, se você mora aqui no Ocidente, provavelmente você quer ler mais sobre Jesus, então eu recomendo o espiritismo. Mas você pode escolher qualquer religião, não tenho preconceito com nenhuma. Mas assim, eu queria fazer um ponto, um parêntese com vocês. O espírito, ele anda para qualquer lugar da casa. Se ele quiser falar com você, ele vai falar na cama que você está dormindo. Ou seja, não tem por que acordar de madrugada e sentir medo de beber água sozinho no escuro à noite, ou então ir fazer xixi no banheiro, ou qualquer tipo de medo desse tipo. Isso só vai atrasar a sua vida, tá? Porque se o espírito quiser falar com você, ele vai falar quando você estiver deitado na cama. Ele não vai esperar a noite toda, o momento oportuno para te atacar lá perto do bebedouro, tá? Tirem isso da cabeça de vocês, que espírito não pensa dessa forma. Espírito é uma pessoa como qualquer outra. Ele vai falar contigo a hora que ele tem vontade.
Mas entenda, se você não vê espíritos ou não escuta, isso não vai acontecer assim do nada. Então não tenha medo, viva a sua vida sem medo, tá? Espero ter te ajudado. Então, voltando pro filme, o espírito mal, ele não tem o poder de evocar a morte. Nem o próprio diabo tem, para quem acredita em diabo, para quem tem religião, nem o próprio diabo tem, porque também não tem interesse. O objetivo do diabo é que a gente fique aqui na Terra para ficar sofrendo, ele fique se deliciando com o nosso sofrimento. Portanto, se ele, vamos supor, provocasse a morte, a pessoa ia morrer e ia para a colônia espiritual, por exemplo. Então lá ele não ia ter acesso, ele não ia ver nada, para que ele vai provocar a morte? Não existe a menor possibilidade de alguém provocar a morte lá do outro lado, no espírito ou algo mal. Entenda, eles querem que a gente sofra aqui. Para você evitar esse sofrimento, seria bom entender o que está acontecendo. E eu te aconselho o centro espírita para entender o que está acontecendo e se livrar dessas pragas, vamos, entre aspas, desses espíritos obsessores que podem estar ou não perto de você, atrasando a tua vida, atrasando. Disso sim você tem que ter medo, de estar atrasando a sua vida. Então, espero que você entenda essa diferença. Portanto, não assistam filmes de terror, principalmente com espírito. A indústria do cinema, ela deturpa de uma forma que acaba passando medo. E isso vai atrasar a sua vida. Tá bom? Espero ter lhe ajudado. Se eu te ajudei, curte esse vídeo e compartilhe, assim você vai me ajudar a crescer. Eu desejo a todos uma ótima semana. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!